Um menino de apenas 12 anos que dá exemplo de superação e amor à vida. Conheça a história da futura psicóloga que teve paralisia cerebral ao nascer. Um acidente de trânsito que mudou completamente a vida de um jovem candelariense. Conheça um pouco da história dos Moradores Ação, Associação de Auxílio aos Necessitados de Santa Cruz do Sul. Como seria o resto da sua vida em um asilo? Ou como seria se na sua infância você não pudesse enxergar? E se você tivesse a sua vida completamente modificada por algum acidente? Ou se ainda no dia do seu nascimento fosse marcado por um grave problema? Infelizmente, muitas pessoas vivem realidades como essas. A diferença está na maneira com que elas decidiram escrever as suas próprias histórias. Dramas, sonhos, superação de limites, lições de vida. Você só vê aqui no Mais Humano. Ele tem apenas 12 anos, tempo suficiente para aprender a lidar com a deficiência visual que o acompanha desde o seu nascimento. Conheça agora a história surpreendente de Daniel Gelsdorf, morador do interior de Candelária. Quem passa pela casa de Daniel Gelsdorf, 12 anos, morador de Linha Brasil, interior de Candelária, sequer imagina que o Daniel possui uma deficiência, muito menos visual. Quem vê ele jogando futebol, jogando cartas, mexendo no computador e até tocando teclado, não imagina que o Daniel é cego. E ele é. O nascimento de uma criança sempre é motivo de muita alegria em uma família. Agora imagine você perceber que o mais novo membro da sua família possui uma doença grave, que jamais permitirá que ele enxergue a luz do dia. O nascimento prematuro trouxe para Daniel essa deficiência. Ele nasceu prematuro e ele ficou 80 dias na UTI, Conceição, no Hospital Conceição. E daí a gente veio para casa, logo que a gente veio para casa, a gente percebeu que ele não sorria, não olhava para a gente. Aí a gente procurou um médico logo. Aí quando a gente foi procurar um médico, ele marcou cirurgia no banco de olhos. E quando eles foram tentar fazer a cirurgia, eles viram que o caso dele era bem pior do que os médicos imaginavam. Ele não enxerga nada. A tristeza e o sentimento de medo após a descoberta da doença trouxe também para a família a força para seguir em frente e buscar ajuda. O problema dele é a retinopatia da prematuridade. Isso é o nervo, não se formou o nervo que manda contato de volta para a visão da cabeça, sabe? Ele não se formou. Desde os 3 anos e meio, o pequeno Daniel começou a frequentar a APAE, onde aprendeu braille. Hoje, ele está no 7º ano e é um aluno exemplar. Daniel, tu te vê como uma criança diferente das outras crianças na escola? Não. Orgulho da família, Daniel dá exemplo de respeito e amor aos pais. É o grande incentivador da família. Eu criei o Daniel normal sempre, que nem eu criei minha filha, tudo certinho. Eu acho que erguei a cabeça, eles são um filho muito especial. Eles são... Nem sei o que dizer, porque eles não têm palavras, sabe? Ela deixou de lado os empecilhos que a vida lhe impôs. Provou a sua capacidade frente às dificuldades. Hoje, uma futura psicóloga é uma vencedora. Conheça a história de Janaína Guariente e a luta pela acessibilidade dos deficientes físicos. Foi nas inúmeras dificuldades que a futura psicóloga Janaína Guariente enxergou novas oportunidades. Aliás, dificuldade é uma palavra que não cabe no vocabulário bem estruturado dela. Ao nascer, Janaína e sua mãe tiveram complicações na hora do parto. Faltou oxigênio e ela teve paralisia cerebral. Desde então,
ela vem quebrando barreiras e mostrando que dificuldade pode ser substituída por oportunidade. Janaína é natural de Sobradinho e há mais de 10 anos está cursando psicologia na Universidade de Santa Cruz do Sul. Para se deslocar até a instituição, ela pega ônibus como qualquer outra pessoa. Entrei aqui em 2005, mas eu já estava em contato com eles há 3 anos. Por quê? Porque como eu sou de Sobradinho, para mim ainda era muito novo sair de lá, né? Aí o que eu fiz? Eu tentei levar o curso de psicologia para lá. Mas aí, como eles me disseram na última fala que demoraria mais tempo, 2 ou 3 anos, eu disse não, então eu vou. Sobre as dificuldades enfrentadas no início do percurso, Janaína reluta em dizer que sentiu dificuldades. Para mim, super tranquilo, porque eu sempre gostei de desafios, né? Eu sou movida a desafios. Então, assim, até a questão da acessibilidade mesmo, porque para quem vem de uma cidade pequena como Sobradinho, né, chegar aqui é o paraíso, né? Então, aqui que os meus horizontes foram se abrindo, até pela questão da própria deficiência em si. Porque aqui o pessoal trabalha, o pessoal estuda, tem uma vida normal, né? O que tu vê é diferente de lá. Lá tu vê poucos portadores na rua, né? Então, para mim, foi o divisor de águas, assim. Aos 33 anos de idade, Janaína trabalha no Sindicato Rural, onde seu pai, João Carlos Guariente, é presidente. Para ela, as atividades desenvolvidas no dia a dia são executadas com facilidade e fala também sobre o mercado de trabalho para os portadores de deficiência. Eu acho que o mercado de trabalho já está se abrindo mais, né? Eu acho que o principal seria ainda a adaptação dos locais, né? Que é o primordial ainda. Acessibilidade. Esta é a principal dificuldade encontrada por todos os deficientes físicos. Em Sobradinho, por exemplo, mais de 20% da população tem alguma deficiência. Conforme a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Rosimari Cardoso, há uma luta incisiva para a garantia dos direitos dessas pessoas. Segundo, a coordenação do Estado que veio de Porto Alegre numa reunião para conosco aqui em Sobradinho, nos colocou que 23,36% existe um tipo de deficiência aqui em Sobradinho. Então, estão em casa, uns não têm cadeiras de roda, outros não têm o acesso, não têm como sair, não têm um familiar 24 horas por dia para acompanhar. Então, a gente busca o que? A nossa independência, a nossa liberdade, o direito de ir e vir, chegar no mercado, pedir para o comércio. Foi uma das coisas que a gente pediu muito para o comércio, que qualifique um funcionário para que quando nós chegássemos no comércio, no supermercado, nos atenda, ofereça ajuda para aquele que realmente necessita ajuda. O simples fato de entrar em algum estabelecimento pode se tornar um grande desafio para os cadeirantes. A Lei Federal 10.098 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. Mas alguns estabelecimentos não respeitam essa norma e não dão suporte à pessoa com deficiência. O que todos procuram é o seu direito de ir e vir. Caso contrário, acabam se tornando assim, pessoas invisíveis. Esta invisibilidade não afetou Janaína, que sempre teve por perto o pai João Carlos, que lhe dá suporte para ir e vir. Ele conta que a filha é uma guerreira e se emociona ao lembrar que ela serve de exemplo para muitas famílias. Às vezes, a gente está acabrunhado, nervoso, estressado. E olhando para a Janaína, ela está sempre feliz, sempre atendendo as pessoas sorridente e feliz. E isso dignifica muito as pessoas, a gente fica feliz com isso também. Janaína mostra que o fato de não poder andar não impede sonhos, não afeta a alegria e jamais cala quem tem de conviver com a deficiência. Muito pelo contrário, ela ensina, mesmo sem querer, que determinação é tudo. Para viver sorrindo, é preciso ter força de vontade e, acima de tudo, querer. Continua acontecendo. Bacana.
A seguir, conheça a rotina dos moradores da Assam e um acidente que mudou completamente a vida de um jovem de Candelária. Nós já voltamos. Um acidente, uma colisão. A luta entre a vida e a morte. A amputação de parte da perna esquerda e muitas oportunidades para recomeçar. Maurício Escota, 22 anos. Um jovem jogador do Atlético Candelariense. Muitos sonhos e planos. E um destino inesperado. Um acidente de trânsito que o fez perder parte da perna esquerda. Mas se você pensa que esse fato destruiu os sonhos de Maurício, você está enganado. O acidente aconteceu dia 28 de janeiro de 2009. Estava indo trabalhar e acabei batendo num caminhão perto de casa lá. Foi um acidente bem grave. Tive amputação na perna e... A prótese não é obstáculo para a rotina de Maurício Escota, que é estudante de Educação Física e auxiliar administrativo da Universidade de Santa Cruz do Sul. Maurício também se dedica a práticas esportivas como o basquete e a natação. E essa história da natação? Fiquei sabendo que você faz treinamentos diários de natação. Sim, como é que surgiu isso? Enfim, como é que está essa questão na tua vida? A natação eu comecei quando eu comecei a faculdade também, né? Uma cadeira que teve de natação, então o professor me convidou para continuar fazendo a natação fora da aula, né? Porque é um semestre e quando terminou fui convidado para continuar. E aí eu me vi que aquilo ali estava me ajudando na minha vida, no meu autoestima, no esporte. Como eu não posso jogar futebol, eu comecei a fazer a natação e isso ali começou a me ajudar para não deixar assim, não vou poder fazer mais nada. Hoje eu treino todos os dias já estou competindo fora do estado também. E está me ajudando, e eu gosto muito. Pensei que não ia ser a natação que ia me salvar de não poder jogar futebol. Após a experiência, o medo deu lugar a valorizar o que há de mais simples na vida. O que mudou no Maurício como pessoa após o acidente? Mudou muita coisa. Muitas oportunidades tive depois do acidente até. Às vezes a gente comenta ali na sala onde eu trabalho, o pessoal brinca, né? Por que tu é assim? Eu digo, olha, fiquei muito melhor depois que... Infelizmente, não é que eu não queira a minha perna, mas mudou muito. E eu acredito que se eu for ver o que eu era antes e agora, eu quero o Maurício de agora sempre. Novas oportunidades, novas chances, novas conquistas que antes eu não tinha. Então, eu prefiro assim agora do que antes. Em um dia inquieto, onde o vento soprava medo e o sol pouco brilhava. Um dia mais que nublado, eu diria. As portas da Assam foram abertas para receber a nossa equipe e nós trouxemos para você uma realidade nada fácil, porém repleta de histórias e de aprendizados. Confira! Dos 77 internos fixos da Assam, 13 são totalmente carentes e atendidos de forma gratuita. Muitos apresentam limitações físicas sérias e alguns até dependentes químicos e doentes mentais. A entidade é totalmente mantida por meio de doações e por parte dos proventos de aposentadorias e pensões dos residentes. Uma instituição com um belo trabalho social, porém com baixa visibilidade. Ajude você também e seja mais humano. O programa fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!